Muito boa tarde, pessoal. Então, vamos gravar mais uma aula da disciplina de conversão eletromecânica de energia 2. E essa aula vai estar relacionando ao assunto de circuito equivalente das máquinas de indução. Então, é através do circuito elétrico equivalente que a gente consegue determinar algumas grandezas, tanto elétricas quanto mecânicas, do que acontece na máquina com diferentes situações e diferentes elementos de carga, tá? Fazendo uma revisão, isso a gente já explorou bastante nas nossas outras aulas, né? Mas basicamente o motor ele se divide em duas partes, né? Dois grandes grupos, dois elementos. O elemento denominado como estator, que é a parte estática da máquina, a carcaça, onde são instaladas as bobinas de campo, né, para a formação do campo magnético girante. E o rotor é a parte que se movimenta, a parte rotativa, é o eixo da máquina, né, em que recebe a indução de tensão, corrente e a formação do campo magnético, o campo eletromagnético induzido que interage com o campo girante do estator e, uh, funciona, né, e inicia o seu movimento. O estator então é constituído de material magnético igual ao material magnético dos transformadores, né, são chapas de aço silício e recebe um enrolamento de campo, cujas bobinas são colocadas em ranhuras, são instaladas é, nesses espaços aqui, que é denominado de ranhura. E a forma como a gente instala essas bobinas aqui nesse estator vai determinar basicamente o número de polos da máquina, né, que está diretamente relacionado à velocidade de rotação. E os fios de saída ou a terminação desses enrolamentos aqui é onde a gente faz a ligação, né, com a rede elétrica. O rotor, então, ele é constituído de material magnético, também o mesmo material magnético do estator, de forma a não enfraquecer o campo resultante. O rotor mais comum utilizado nas máquinas de indução é o rotor do tipo gaiola, o gaiola de esquilo. Esse rotor do tipo gaiola de esquilo ele é composto por barras condutoras que são interligadas nas suas extremidades por anéis condutores, ou seja, são fios, são materiais condutores que estão aqui na superfície do estator, do rotor, e essas barras condutores aqui são interligadas por esses anéis aqui que formam uma gaiola efetivamente, né, que é similar a uma gaiola de esquilo. Aqui então uma animação das barras condutoras, né, então são as barras que são interligadas por esses anéis condutores, e aqui uma animação de um rotor mais próximo do real. Além disso, o motor ele é constituído, né, ou fazem ainda parte do motor as tampas, o ventilador, o rolamento, caixa de ligação. Nós já tínhamos visto, já não vou ficar me estendendo nessa parte construtiva, nesses aspectos construtivos da máquina. Nós já tínhamos trabalhado, né, em outras aulas, tá? Relacionando o fluxo e a perda ou as perdas de potência em máquina CA. Então, os geradores, quando a gente está trabalhando na máquina de indução e essa máquina está trabalhando como gerador, o gerador ele recebe potência mecânica na ponta do eixo, certo? E converte em potência elétrica que vai ser disponibilizado nos terminais de saída da máquina, lá no estator. Por outro lado, o motor de corrente alternada ele recebe potência elétrica, ele recebe energia elétrica e faz a conversão em potência mecânica, e essa potência mecânica vai estar disponível na ponta do eixo da máquina. Em todos os casos, há uma perda associada ao processo de conversão, ou seja, se a gente faz a conversão de elétrica para mecânica ou de mecânica para elétrica, em todos os casos vai ter uma perda associada. E com isso, nós inserimos uma grandeza que nos quantifica, que nos mostra qual o percentual ou quão eficiente é essa máquina, tá? Então, a eficiência ou o rendimento dessa máquina ou desse motor
vai ser definido então pela potência de saída sobre a potência de entrada, vezes 100 para nos dar esse valor em percentual. Por exemplo, se nós trabalhamos com uma máquina de 100% da potência elétrica fornecida para a máquina, ela está disponibilizando, sei lá, 96% na saída, significa que nós temos um percentual de 4%, ou seja, essa máquina ela tem 96% de rendimento em relação à potência elétrica fornecida, potência de entrada. Outra forma, de toda a energia injetada na máquina, 96%, como exemplo, né, 96% dessa energia injetada na máquina está sendo transferida, está sendo disponibilizada na ponta do eixo. E o restante foi perdido no processo. Tá? O rendimento ele também pode ser expresso em termos da potência de entrada e das perdas. Ou seja, o rendimento é potência de entrada menos as perdas, que é a potência de saída, sobre a potência de entrada, vezes 100 para nos dar em percentual. Aqui um diagrama de blocos, um diagrama de potência, tá? De uma máquina de motor, aqui especificamente de um motor, porque a gente está com uma potência de entrada, potência elétrica, e potência de saída, potência mecânica. Então, no motor, a potência de entrada, a potência elétrica de entrada, a gente consegue determinar pela raiz de 3, vezes a tensão de linha, a corrente de linha e o fator de potência, certo? Então aqui nós temos a potência ativa de entrada. Dessa potência de entrada, dessa potência ativa de entrada, já de cara no diagrama de blocos aqui, já no início dele, nós temos uma potência perdida ou uma potência dissipada pelo efeito Joule no enrolamento do estator, no enrolamento de campo. Ou seja, com a circulação de corrente elétrica, se tem uma potência perdida nos elementos resistivos do enrolamento de campo, na bobina do estator. Tá? Depois, uma potência perdida no núcleo, então o núcleo pelo efeito esterese e as correntes parasitas, né, corrente Foucault. Então, se tem uma potência perdida no núcleo, que resulta em aquecimento, também efeito Joule. Tá? Depois disso, depois da potência de entrada menos essas duas perdas aqui, nós temos a definição da potência de entreferro, ou seja, é a potência que está sendo transferida do estator para o rotor, mas ainda a potência elétrica. Quando se tem essa transferência de potência do estator para o rotor, vai ter tensão e corrente induzida no rotor, e como o rotor também é constituído de material condutor, vai ter uma resistência associada nesse rotor, ou nas barras condutoras, ou se for um motor com rotor bobinado, nas bobinas do rotor. E essa resistência presente nas bobinas do rotor, com a circulação de corrente, vai ter uma perda por efeito Joule, né? Um efeito Joule nessa potência perdida no rotor. Tá? Então é a potência dissipada nos condutores do rotor. Depois de descontada essa perda no rotor, nós temos a definição da potência convertida. Então é neste ponto aqui do diagrama de blocos em que nós temos efetivamente a conversão de potência elétrica para potência mecânica. Ainda a potência mecânica não é essa potência mecânica que nós temos disponível na ponta do eixo. Por quê? Porque precisa descontar ainda as perdas por atrito, perdas por ventilação e as perdas suplementares. E essas perdas suplementares são perdas que acontecem na máquina e que não podem ser caracterizadas ou não se encaixam em nenhuma dessas outras características aqui. Tá ok? Então a tensão induzida no rotor de um motor de indução depende da velocidade do rotor em relação ao campo magnético. Quando o rotor está parado, a corrente induzida tem a mesma frequência da rede que alimenta o circuito de campo. Isso aqui, inclusive, nós conseguimos comprovar em laboratório. Né? Com um motor de rotor bobinado, nós conseguimos visualizar aqui. Quando nós travávamos o rotor, a tensão corrente induzida no rotor tinha a mesma frequência da rede de alimentação, ou seja, os 60 Hz. Se o rotor ele atinge a velocidade síncrona, ou atingisse a velocidade síncrona, então não haveria tensão induzida, nem corrente e nem campo.
E, consequentemente, se não tem tensão, não tem corrente, não tem campo, não vai ter conjugado, não vai ter um conjugado de resultante, um conjugado de arraste do rotor, certo? O rotor, então, ele gira obrigatoriamente a uma velocidade menor que a velocidade síncrona do campo magnético girante. Dessa forma, a gente define, então, a grandeza escorregamento. O que é o escorregamento? O escorregamento, em termos práticos, é basicamente a diferença de velocidade em relação à velocidade síncrona. Ou seja, é a diferença de velocidade da velocidade síncrona e da velocidade do rotor em relação à velocidade síncrona. Então, o S, que é o escorregamento, é a velocidade síncrona do campo girante menos a velocidade de rotação do rotor dividido pela velocidade síncrona. Isso vezes 100 para nos dar em percentual. Se a gente for isolar aqui em termos da velocidade do rotor, a velocidade do rotor, ou a velocidade mecânica do eixo, né, vai ser igual a 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. Também pode ser expresso em termos da velocidade angular, ou seja, tanto em rotações por minuto, ou rotações por segundo, ou em velocidade angular, em radianos por segundo, né, a questão do cálculo do escorregamento é da mesma forma. Ou seja, a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor sobre a velocidade síncrona. E a velocidade mecânica em radianos por segundo também, 1 menos S sobre a velocidade síncrona. A frequência elétrica induzida no rotor também vai depender da diferença de velocidade entre o campo magnético girante e a do rotor, certo? De tal forma que a frequência induzida da corrente ou da tensão induzida no rotor também depende do escorregamento. Ou seja, a frequência das grandezas elétricas induzidas no rotor vai ser igual ao escorregamento vezes a frequência da rede elétrica. A frequência da rede elétrica, como depende do escorregamento, e o escorregamento é a diferença das velocidades, então a frequência da rede elétrica é a velocidade síncrona menos a do rotor sobre a síncrona, vezes a frequência da rede elétrica. Como a velocidade síncrona a gente consegue determinar igual a 120 vezes a frequência da rede elétrica sobre o número de polos, a frequência da rede, ou a frequência do rotor, a frequência induzida no rotor vai ser igual a P sobre 120 vezes a velocidade síncrona menos a velocidade mecânica do eixo. Dessa forma, né, a gente consegue então analisar as grandezas e os fenômenos que acontecem no motor através de um circuito equivalente. Então, para funcionar, o motor de indução baseia-se na indução de tensão e correntes do estator ao circuito do rotor. Então, a ação de um transformador, né? Ou seja, o circuito do estator da máquina seria o primário de um transformador, e o circuito do rotor, onde tem a tensão e a corrente induzida, né, através dos efeitos eletromagnéticos, a gente consegue representar pelo secundário do transformador, fazer uma analogia com o secundário do transformador. Então, o circuito equivalente de um motor de indução será muito parecido, será semelhante ao circuito equivalente de um transformador. Lembrando que o circuito elétrico equivalente de um transformador convencional, a gente pode representar como R1 mais JX1. Esses elementos aqui, ou essa impedância que representa a resistência intrínseca no enrolamento primário, e aqui há uma indutância que representam as perdas por dispersão do fluxo. Um ramo de magnetização, então aqui a resistência que representa as perdas no cobre, as perdas do ferro, as perdas por histerese e por Foucault, tá? E aqui a corrente de magnetização. Um transformador ideal, aqui no nosso caso de um motor, seria o equivalente aqui pelo entreferro, né, entre o estator e o rotor. Aqui uma impedância de carga, seria a impedância do rotor mais a impedância, mais uma resistência que representa a potência fornecida, a potência mecânica fornecida para a máquina. A corrente I2 aqui, a corrente seria a corrente do rotor. Essa tensão é a tensão induzida no rotor, que eu posso referir ao lado do estator, e a gente denomina como E2, certo? É uma forma de representar aqui, que é a tensão induzida no rotor que está sendo referenciada, está sendo referida ao lado do estator, ao lado do primário. O motor trifásico, né, com o rotor parado, ele é alimentado pelo circuito de campo, que é o estator.
Esse circuito é composto para cada fase, então esse circuito equivalente aqui é o circuito equivalente por fase, tá? Então, para cada fase de enrolamentos que tem por objetivo criar o campo magnético girante. Assim como nos transformadores, cada fase conterá a reatância de dispersão e resistências equivalentes. O estator é de material ferro magnético, ou seja, de material magnético saturável, o aço silício, né? E daí a associação do ramo de magnetização, que inclusive com a resistência que representa as perdas no ferro, as perdas por histerese e Foucault. E a energia ela passa do circuito do rotor através do entreferro, né? E faz com que o motor possa se assemelhar a um transformador. Por isso que a gente consegue efetivamente utilizar o circuito equivalente de um transformador para representar o que acontece no motor. No entanto, nós precisamos destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, se o rotor do motor de indução for um rotor do tipo rotor bobinado, ou seja, que tem um enrolamento, uma bobina efetiva, esse rotor bobinado ele permite uma analogia, né, de melhor grau, ou seja, a gente consegue fazer uma comparação mais direta com o circuito equivalente do transformador. Por quê? Porque no enrolamento de campo, ou no enrolamento do rotor, vai ter um número X de espiras, a gente denominou aqui como N1, e no circuito de armadura, ou seja, no circuito do rotor, vai ter um número Y de espiras, a gente está denominando aqui como N2. E dessa forma nós vamos ter então uma relação de transformação com o rotor parado. Ou seja, vai ter uma relação de N1 sobre N2, que é a relação com o rotor parado. Se o rotor girar, se o rotor iniciar o seu movimento, a relação de transformação ela deve ser considerada, ou deve considerar também a questão do escorregamento, tá? A diferença de velocidades. Porque o que acontece? Se tem uma tensão induzida menor, porque tu vai ter uma diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade de rotação do rotor menor, né? Vai ser uma diferença de velocidade relativa menor. O rotor de gaiola, isso para um rotor bobinado, ponto. Já o rotor de gaiola, do tipo gaiola de esquilo, ele não tem efetivamente bobinas ali enrolado, né? São só barras condutoras, em curto-circuito ainda. Então não terá esse enrolamento para cada fase, o que dificulta avaliar a relação de transformação, muito embora exista. Existe uma relação de transformação, mas é muito difícil, vai ser relativamente complicado de a gente determinar essa relação de transformação, porque efetivamente não tem um número de espiras. Então, na verdade, né, no caso, se a gente utilizar o equivalente do circuito equivalente do transformador, independente do tipo do rotor, o número de polos e qualquer outra grandeza do motor, é interessante que a gente faça o mesmo processo que nós fazemos lá no transformador, que é fazer o quê? É referir todas as grandezas que está no circuito equivalente do secundário ao lado do primário. Dessa forma, a gente não precisa mais conhecer a relação de transformação de tensão do circuito equivalente do motor. Se a gente pegar todas as grandezas que está lá no circuito do rotor, está no secundário do circuito equivalente, e a gente referir ao lado do primário, a gente dispensa a necessidade de conhecer a relação de transformação, tá certo? Então aqui mais uma vez, né, a representação do circuito equivalente, e se a gente pegar todos esses elementos aqui e referir ao lado do primário, ao lado do estator, a gente não precisa mais conhecer a relação de transformação. Enchi meu chimarrão aqui. Então vejam só, no caso do movimento do rotor, a tensão induzida lá no rotor vai ser multiplicada por S. E consequentemente a tensão do rotor referida ao lado do estator também vai ser multiplicada por S. Ou seja, essa tensão induzida aqui depende do escorregamento. Se o rotor inicia o movimento, o S tem o seu valor alterado, e consequentemente a tensão induzida no rotor vai ter o seu valor alterado, vai ser menor, e tendo uma tensão menor, a tensão referida, essa tensão E2 aqui, referida no primário, também vai ter o seu valor multiplicado pelo escorregamento. Assim, se o rotor está parado, né, o S igual a 1, e a tensão do rotor referida ao circuito do campo será E2. Se o rotor atinge velocidade síncrona, se eventualmente ele atingir a velocidade síncrona, o escorregamento vai ser zero e a tensão induzida no rotor também vai ser zero, não vai ter tensão induzida. Tá ok? Assim, se todo o lado do rotor é referido ao circuito de campo, o circuito equivalente por fase torna-se
isso aqui. Então, esse é um circuito equivalente de um motor de indução em que o circuito do rotor foi referido ao lado do estator. O circuito do secundário foi referido ao lado do primário. Tá? Onde a corrente 2 representa a corrente do rotor referida ao circuito de estator. Essa tensão aqui, ó, vezes o escorregamento, é a tensão do rotor referida ao estator, considerando o movimento relativo, né, o escorregamento. E essa impedância Z2 que representa, então, por fase, é a impedância do rotor referido ao lado do estator. Dessa forma, né, como tinha dito, elimina então a necessidade de conhecer a relação de transformação, que normalmente não seria simples pelo fato do movimento do mesmo, dificultando a obtenção da relação de transformação. Ótimo. Agora, como a gente faz para fazer ou para referir a impedância ou o circuito do rotor ao lado do estator? O circuito do rotor referido ao circuito de campo. Então, a reatância do rotor deve ser multiplicada por S, pois a frequência do rotor é S vezes a frequência da rede de circuito trifásico. Vejam só, analisem aqui o circuito equivalente do rotor. O circuito equivalente do rotor, ele é composto por uma tensão induzida no rotor, que a gente está denominando aqui como S vezes a tensão E2, tá? Porque essa tensão induzida depende do escorregamento. Vai ter uma resistência e vai ter um JSX2. Por que JSX2? Porque a reatância indutiva no rotor está diretamente relacionado à frequência da corrente que circula aqui no rotor, a frequência do I2. A resistência não depende da frequência, ela vai ter aquele valor de resistência independente da frequência. Já a reatância indutiva não. A reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência da corrente elétrica que circula no rotor. Por isso que a reatância indutiva está sendo multiplicada pelo escorregamento, porque depende dessa diferença de velocidade, dessa frequência. Tá certo? Então, ó, a queda de tensão, se a gente aplicar uma LTK nesse circuito aqui, o que é mesmo? É a soma das tensões nesse caminho fechado. Ou seja, a tensão induzida aqui, ó, a tensão nos terminais do rotor, vai ser S vezes Z2 igual a essa impedância, o R2 mais JSX2, vezes a corrente 2. Tá certo? Então, ó, SE2 é igual a R2 mais JSX2, vezes I2. Se a gente pegar tudo isso aqui e multiplicar por S, nós vamos ter E2, nós vamos dividir por S, dividir pelo escorregamento, nós vamos ter que a tensão no rotor vai ser igual a R2 sobre S, mais JX2 e 2. Ou seja, nós vamos ter uma... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Nós vamos tratar, então, essa equação aqui, ó, trata, então, todos os efeitos que acontecem no rotor através de uma impedância variável, ou seja, essa impedância depende do escorregamento. No entanto, vai ter uma tensão de rotor constante. Ou seja, todos os efeitos que acontecem no rotor é representado através de uma impedância variável, dependente do escorregamento, e uma fonte de tensão constante. Tá ok? Isso nos facilita ou facilita a análise. Então, o circuito do rotor pode ser, então, E2, que é a tensão nos terminais, aqui a tensão terminal, E2, igual a R2 sobre S, R2 sobre escorregamento, JX2. Beleza? Ainda convém que o termo, essa resistência aqui, ó, ela seja dividida em duas partes. Por quê? Essa resistência, ela é a resistência, nesse nosso circuito do rotor aqui, ó, o único elemento que dissipa potência ativa, que consome potência efetivamente, é o elemento resistivo. E essa resistência, que é a potência do entreferro, ou a potência do entreferro, que é aquela potência que sai do estator e vai para o rotor, essa potência do entreferro, ela é dissipada. Uma parcela dessa potência na parte resistiva do rotor, ou seja, é dissipada através do efeito Joule pela potência perdida nos enrolamentos do rotor, ou das barras condutoras, né? No entanto, vai ter uma parcela dessa potência de entreferro que é fornecida ou que é disponibilizada à carga mecânica.
Tá ok? Então, ó, convém que essa resistência seja dividida em R2 mais R2 1 menos S sobre S, em que o termo R2 é a resistência equivalente por fase do rotor, né? E representa as perdas pelo efeito Joule no circuito do rotor, e R2 igual, e a segunda parte aqui, que é esse R2 1 menos S sobre S, que representa então a potência, que é esse elemento aqui, essa segunda resistência, vezes a corrente ao quadrado, que é a potência que a carga mecânica solicita da rede elétrica, que é ligada ao estator. Ou seja, na verdade, esse elemento aqui, ó, esse segundo elemento aqui, é uma resistência do circuito equivalente que está representando a potência mecânica fornecido da rede elétrica, consumido da rede elétrica, que está sendo fornecido, está sendo disponibilizado em potência mecânica. Tá ok? Dessa forma, o circuito do rotor ele fica dividido com esses dois elementos resistivos. Esse R2 representa a resistência efetiva do enrolamento do rotor, ou das barras condutoras do rotor, e esse elemento aqui é o equivalente elétrico da carga mecânica no eixo do rotor, que é dependente do escorregamento. Algumas considerações importantes a serem feitas, tá? Se o escorregamento for igual a 1, o rotor está parado e não é ainda entregue potência mecânica à carga. Ou seja, se a gente colocar o escorregamento igual a 1, significa que a diferença de velocidade é máxima, ou é 100%. O rotor está parado e o estator está com a sua velocidade síncrona. Se o S é igual a 1, vai ser R2, 1 menos S sobre S. Se o S for igual a 1, 1 menos 1 vai ser 0, é 0 dividido por 1 é 0. Então, essa resistência aqui é 0. E não tem potência mecânica entregue à carga. Se o rotor parte, ou se o motor começa a funcionar, o S vai tender a 0. Ou seja, quando o motor está vazio ou mesmo em regime, o escorregamento normalmente é baixo, tá? Na ordem de 2, 3, 4%. E olha lá. Então, o S vai ser um valor baixo, vai tender a 0, né? O que tende a aumentar o valor dessa resistência, né? Reduzindo então a corrente do circuito do rotor em relação à corrente de partida. Voltando, então, o circuito elétrico equivalente de um motor de indução completo está referido ao lado do estator, é representado por esse elemento aqui, ó, em que a potência de entrada, olha o diagrama de blocos aqui, a potência de entrada do motor de indução é raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha e fator de potência, a potência ativa, é a potência ativa fornecida nesses terminais. Da potência elétrica ativa, tem a perda no enrolamento do estator, a perda no cobre, né? Pelo efeito Joule. Então, essa resistência aqui representa a perda de potência no enrolamento do estator. A perda no núcleo é representada por esse circuito de magnetização aqui, por essa resistência que representa a perda no núcleo. A perda no enrolamento do rotor, a perda no cobre no enrolamento do rotor é essa resistência aqui, certo? Que é esse elemento aqui. E ainda assim, nós temos a potência que está sendo denominada como potência convertida. Ou seja, esse elemento aqui, ó, essa resistência representa esse elemento, em que efetivamente está se tendo uma conversão de potência elétrica em potência mecânica. Então aqui nós encontramos o valor da potência mecânica convertida, da potência elétrica convertida em potência mecânica, tá? Dessa potência aqui, a gente ainda precisa descontar as perdas rotacionais, né? Perdas por atrito, perdas por ventilação e ainda as perdas suplementares para a gente ter a potência disponível na ponta do eixo da máquina. Da mecânica, a gente sabe que o conjugado é potência mecânica sobre a velocidade mecânica, ou a velocidade do rotor, né? O torque. Né? A potência mecânica é igual ao torque vezes a velocidade. Como visto, a gente consegue calcular a potência mecânica aqui por esse elemento. Ou seja, se eu pego o valor dessa resistência, então R2, 1 menos S sobre S, vezes a corrente I2 ao quadrado, eu vou ter a potência mecânica sendo convertida de elétrica para mecânica. Tá? Lembrando, vezes 3 porque é um circuito trifásico. Aqui a gente está analisando o circuito monofásico,
Então, 3 vezes R2, 1 menos S sobre S, vezes I2 ao quadrado, nós temos a potência mecânica, tá? Trifásica. A velocidade mecânica, o ômega, em radianos por segundo, né? É o ômega m aqui. No entanto, a velocidade síncrona elétrica, ou a velocidade angular aqui, a frequência angular da rede elétrica é P sobre 2 vezes a velocidade síncrona mecânica. Ou em termos da relação da velocidade síncrona mecânica, porque a gente vai injetar uma frequência no motor, vai ter uma corrente elétrica com uma determinada frequência, e essa frequência, de acordo com a característica da frequência da máquina, da corrente elétrica que nós estamos injetando na máquina, vai nos resultar em uma velocidade síncrona mecânica. Ou seja, a velocidade síncrona mecânica é igual a 2 sobre P vezes a velocidade síncrona elétrica, ou a velocidade angular. Lembrando que esse ômega aqui é o 2πf, tá? Então, vai ser 2 sobre P vezes 2 vezes π vezes a frequência da rede elétrica, a frequência da corrente elétrica. E a velocidade elétrica angular induzida no rotor vai ser, a velocidade mecânica aqui no rotor, vai ser 1 menos S sobre a velocidade síncrona mecânica, tá certo? E a velocidade mecânica pode ser, né, diretamente encontrada como sendo 1 menos S, 2 sobre P, ômega SE. Ou seja, nós pegamos esse ômega SM aqui, ou a velocidade síncrona mecânica, que é esse valor aqui, e colocamos direto aqui. Ou seja, 1 menos S, 2 sobre P, ômega SE. Fechando, o torque ou conjugado é potência sobre velocidade, tá? Ou seja, 3 vezes R2, 1 menos S sobre S, I2 quadrado, isso aqui é a potência mecânica convertida, ou seja, a potência elétrica que está sendo convertida em potência mecânica, tá? Descontando todas aquelas perdas. Vezes 1 sobre 2 sobre P, 1 menos S, ômega S. Ou seja, isso aqui é a velocidade mecânica, tá? Então, o torque é a potência sobre a velocidade, tá? Fazendo a simplificação aqui, o torque vai ser 3 vezes número de polos sobre 2, R2 e 2 quadrado, dividido pelo escorregamento vezes o valor da velocidade síncrona, tá? Velocidade síncrona. Lembrando que esse ômega S aqui não é o 2πf, e sim é a velocidade síncrona mecânica, a velocidade do campo magnético girante. Como exemplo, tá? Então vejam só, um motor de indução trifásico ligado em estrela, 220 volts, 10 CV, 60 Hz, 4 polos. Tem os seguintes parâmetros por fase referido ao estator, tá? Esses dados ou esses parâmetros, eles são obtidos através de um ensaio, tá? É muito parecido com o ensaio que nós fazíamos lá no transformador. Lá no transformador eram os ensaios de curto e a vazio, né? Ou o ensaio a vazio, que representa que a gente consegue determinar as características do ramo de magnetização, e o ensaio de curto-circuito, ou também chamado de ensaio de perdas em carga, né? Representa, então a gente consegue determinar o valor dos elementos lá da resistência ou da potência perdida no cobre e da potência dos elementos de dispersão, né? Da reatância de dispersão. Beleza? No caso do motor, nós faremos o ensaio, na verdade são dois ensaios, né? Que é chamado de ensaio a vazio, que é o motor a vazio, né? Motor ligado sem nenhuma carga mecânica conectada ao eixo, e o ensaio sobre carga, ou seja, o ensaio sobre carga, ou o ensaio de rotor travado. Então a gente trava o rotor, coloca a corrente nominal e consegue determinar os parâmetros lá de perda sobre carga. Então o valor ou esses parâmetros, né, são esses aqui, que são encontrados através desses ensaios. Então o R1 é 294 miliohm, o R2 é 144 mili, o X1 e X2 é 503 mili e 209 mili, respectivamente. E a reatância de magnetização aqui está concentrado em 13,25 ohms. Aqui seria J 13,25 ohms. Tá ok? As perdas, tá? As perdas na máquina, elas são
somam 403 watts, e esses 403 watts aqui são as perdas mecânicas, né, as perdas por atrito e por ventilação e as perdas no ferro. Então, somando essas perdas aqui, que são as perdas rotacionais, o enunciado aqui está dizendo que é de 403 watts, tá? E com isso, para o escorregamento de 2%, vamos encontrar o valor da tensão e da corrente no rotor, o valor da velocidade do rotor, o conjugado da potência mecânica no eixo, a corrente do estator com o fator de potência e o rendimento dessa máquina. Tá ok? Então o circuito equivalente está representado dessa forma. Aqui o R1 e o JX1, R2 e JX2. Aqui o R2, 1 menos S sobre S, ó, o escorregamento de 2%. Tá? Então 0,02. E a reatância de magnetização aqui de J1325. Aqui acho que ficou um J aqui, né, um I, mas não é, tá? É 1 menos 0,02 sobre 0,02. É 1 menos S sobre S. E isso aqui é uma resistência, então não tem nada de J ali. Tá ok, gente? Então vejam só. Primeiro passo, aqui é circuito elétrico, né? Quando a gente eventualmente quer determinar o valor da potência perdida no enrolamento do estator, tem que calcular a potência dissipada nessa resistência. Se a gente quer calcular o valor da potência perdida, a potência dissipada no enrolamento do rotor, é a potência dissipada nessa resistência. A potência convertida de elétrica para mecânica, tem que calcular a potência nesse elemento aqui. Tá ok? Então a técnica que vocês vão utilizar aí já não é mais máquinas, tá? Aí é circuitos. Então, como exemplo aqui, só nesse primeiro aqui, vamos pegar uma caneta aqui, tá? Vai ficar bem ruim aqui, porque escrever aqui com o mouse aqui é horrível. Mas vejam só, vocês concordam comigo que direto aqui, tá? Se alguém quiser fazer por malha, bom, aí vocês veem como vocês fazem. Mas aqui, ó, a gente pode representar aqui a corrente 1, por exemplo, vai ser igual a tensão sobre a impedância equivalente. A corrente total aqui é a tensão aplicada nesses terminais sobre a impedância equivalente, isso aqui tudo. Qual que é a tensão total? Veja só o que diz o enunciado. O motor ele tá ligado em estrela, lembrem, é um circuito trifásico e a gente está representando somente de uma fase. Então nós estamos pegando o valor por fase. E ele tem uma tensão de linha de 220 volts. Então por fase, a tensão que nós vamos ter aqui, ó, vai ser 220 ângulo zero, uma referência, certo? Dividido por raiz de 3. Por quê? Porque eu estou pegando a tensão de fase, estou pegando o circuito equivalente por fase. Então vai ser, ó, 220 ângulo zero dividido por raiz de 3. Nossa senhora. Dividido. Não, vamos caprichar aqui, né? Vamos caprichar. Eita. Vamos lá. Então, 220 sobre a raiz de 3 ângulo zero sobre, isso aqui vai ficar, ó, 0,294 mais J 0,503 certo? Mais o paralelo desses elementos aqui, ó. Tá? Então, vai ser J 13,25 em paralelo com 0,144 mais J 0,209 mais 0,144 vezes 1 menos 0,02 sobre 0,02. Deixa eu olhar na minha colinha aqui, que isso vai
resultar em 7,056. Aqui é 7,056. Não podia arredondar aqui para 7,06, tá? Então o resultado disso aqui, ó, então essa reatância indutiva em paralelo com isso aqui tudo vai resultar em 6,24 mais isso aqui, ou seja, essa tensão dividido por isso aqui tudo, a corrente 1, tá? Depois vocês fazem aí, a corrente 1 vai dar aproximadamente 18, caramba, 18,8 com um ângulo de menos 29 graus amperes. Então veja só, essa é a corrente que circula aqui, ó. Vocês concordam? E essa é a corrente de fase do estator. É a corrente do estator para essa condição, para esse escorregamento. Tá ok? Fator de potência dessa máquina. Essa máquina aqui, basta a gente tirar o cosseno de 29 graus, né? Lembrando que o fator de potência é igual, uma das formas de se calcular, né? É o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, o ângulo da tensão é 0, o ângulo da corrente é menos 29. Vai resultar em um cosseno de 29 graus, que equivale a 0,87,5, tá? 0,87 aproximadamente. Esse fator de potência aqui é indutivo, lembrem, a corrente aqui está atrasada em 29 graus, então o fator de potência é indutivo, fator de potência atrasado. Tá ok, galera? Tá. E aí? E aí que se eu quiser calcular já o valor da potência perdida no estator, já poderia, né? Faz aqui 3 vezes 0,294 vezes 18,8 ao quadrado, já teria o valor dessa corrente, ou dessa potência dissipada, ou potência perdida no enrolamento do primário, do estator. Para encontrar o valor da corrente aqui do secundário, ou a corrente no rotor, tá? A corrente 2 aqui, ó, a gente pode usar, com o valor de 1, pode usar o valor, um divisor de corrente, ou pode se determinar aqui a tensão nesse ponto. E aí, com base nessa tensão aqui, vamos chamar de tensão VA, ou a potência de entreferro, tá? Com base nessa tensão de entreferro aqui, dividido por essa impedância, nós teríamos o valor da corrente do rotor referido ao estator, certo, pessoal? Já para adiantar aqui, tá? Eu fiz aqui na outra apresentação. A corrente aqui, por exemplo, é 220 sobre a raiz de 3, né? Menos, aqui eu fiz assim, ó, 220 sobre a raiz de 3 menos essa queda. Então aqui a corrente 1 passando aqui vai ter uma queda, uma tensão do cobre, ó, uma queda de tensão no enrolamento do estator, né? Não é no cobre, é no enrolamento do estator. Vamos ver aqui. Beleza, galera? Menos essa queda aqui, dividido. Então eu tenho a tensão total menos a queda dividido. Se eu dividir por essa impedância aqui, nós vamos ter o valor da corrente 2, que vai dar aproximadamente 16,4 com ângulo de menos 4,4 graus. Tá? E a potência do rotor, ou a potência convertida, a potência eletromagnética, é 3 vezes R2 ou menos S sobre S vezes a corrente ao quadrado. Ou seja, esse valor dessa resistência é o 7,06, né? Então vai ser 3 vezes 7,06 vezes 16,4 ao quadrado, vai dar aproximadamente 5,7 kW, ou 5.700 watts. Destes, conforme está no enunciado, 403 watts são perdidos em forma de calor por motivos de esterese, Foucault e atritos e ventilação. Tá? Então, essa é a potência, esse 5,7 kW é a potência convertida de elétrica para mecânica. No entanto, nós temos ainda essas perdas para descontar, que são as perdas
está concentrado ali, né? As perdas no núcleo mais atrito e ventilação. Então, o que vai resultar em uma potência mecânica de 5,3 kW aproximadamente. Tá ok? Para calcular o torque, o conjugado, né? O torque é potência mecânica sobre a velocidade, a potência mecânica é os 5,3 kW, e a velocidade a gente vai calcular como? A velocidade mecânica, ou a velocidade síncrona mecânica aqui, vai ser o quê? 2 sobre P sobre a velocidade, a frequência angular da rede elétrica. Tá? Então o ômega S aqui é 2πf, ou 120π, tá? E aqui o 2, no enunciado diz que é uma máquina de 6 polos, então 2 sobre 6 vai dar 0,33, tá certo? Então, fazendo o cálculo aqui, a velocidade mecânica do rotor deu 39,2 π radianos por segundo, tá? Basta multiplicar por π aqui, vai dar o valor em radianos por segundo. E fazendo isso, ou seja, fazendo 5.300 dividido por 39,2 π, vai dar um torque de 43 Nm. Tá ok, pessoal? Faltou calcular o rendimento, tá? O rendimento eu vou deixar para vocês calcularem. Lembrando que o rendimento é o quê? É a potência de saída sobre a potência de entrada, tá? A potência de saída da máquina é o quê? É a potência disponível na ponta do eixo do motor, e a potência de entrada é a potência de entrada nos terminais da máquina. Lembrem que é um circuito trifásico, tá? Então nós temos que trabalhar em termos de potência trifásica. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.